som, que som. Graças a Deus. Que Deus abençoe a cada um de vocês, cada um de nós que aqui estamos. É um privilégio uma vez mais estar aqui com a igreja, viu? Desde já agradeço a Deus. Quero agradecer também ao pastor Osmário, que sempre me recebe com bastante carinho, com bastante honra. Muito obrigado, viu, os pastores, Nils. Deus abençoe a cada um. A Tamara, cadê a Tamara? Tamara que me fez o convite, obrigado pela confiança, viu? Que Deus nos abençoe nessa noite. Jovens, vocês cantaram lindo, que Deus abençoe vocês, viu? Continuem nessa força. Soube que vocês fizeram uma vigília ontem, né? Amém, que Deus continue abençoando e que todos vocês mantenham a constância, sabe? Porque eu já fui líder de jovens. Tanto participei de grupos de jovens, quanto já fui líder de jovens. E eu sei que muitas das vezes, em época de eventos, de cultos, de congressos, às vezes lota, né? Às vezes vem bastante gente para apoiar, mas depois que acaba o culto, acaba o congresso, né? Só fica os gatos pingados, como dizem, né? Mas que todos vocês mantenham a constância. Vocês não estão perdendo nada estando na presença de Deus. Vocês só têm a crescer quando vocês leem a Bíblia, quando vocês leem bons livros, né? Igual está sendo incentivado aqui. Leitura. Sabe, eu comecei a pregar, para quem não sabe, só isso aqui, só contando esse relato, apenas para, quem sabe, motivar você que está aqui. Eu comecei a pregar com 13 anos. E, graças a Deus, com o tempo, Deus ele foi me dando cada vez mais sabedoria. Porque do que adianta Deus dar algo se você não está disposto a usar para a glória dele? Do que adianta Deus falar assim, eu vou te usar, mas você não quer estar disponível à sua ação? Então começa a ler a Bíblia. Porque daqui pode sair grandes pregadores, cantores, missionários, pastores. É esse investimento que a gente precisa. Sabe? Então, que Deus nos ajude. E apesar de estar pregando desde os 13 anos, eu não me considero como um profissional da pregação, porque em todos os momentos eu considero totalmente dependente de Deus. Eu não estou falando aqui nada de mim, eu estou falando pela vontade do Eterno. Amém? Antes da gente começar a ler um versículo bíblico, eu quero chamar sua atenção aqui. Presta atenção. Eu não vim aqui com o objetivo de pregar uma mensagem para te emocionar. Eu quero que você pense junto comigo. Porque o mais importante não é o que você faz aqui, mas é o que você vai fazer com o que você recebe aqui. É muito bom a gente sentir a presença de Deus. Glória a Deus por isso. É muito bom nós nos emocionarmos, chorarmos. Mas mais importante é o que a gente vai fazer com a palavra que você ouve aqui, com as músicas, os louvores que nós cantamos aqui. Então, o tema que foi proposto para o culto dessa noite foi desenvolvendo uma vida com Deus. O tema que foi me dado para trazer aqui essa noite foi desenvolvendo uma vida com Deus. E a pergunta que a gente tem que fazer antes da gente começar a pensar sobre isso é: será que é possível desenvolvermos uma vida com Deus? Será que o Criador, ele pode ter um relacionamento com a criatura? Se você for pensar em uma perspectiva, é impossível. É sim e não. Por quê? Como que um ser finito vai alcançar aquele que é infinito? Como que um ser sobrenatural vai alcançar aquele que é sobrenatural? Como alguém pecador como você e como eu vai se relacionar com Deus que é santo? A Bíblia, ela vai nos apresentar essas duas facetas. De um Deus que ele está muito longe, distante, e um Deus que está pertinho de você e de mim. Aleluia, glória. Você quer ver um exemplo? Quem é que poderia acessar a presença de Deus no Antigo Testamento?
Era todo mundo? Era qualquer hora? Era quem que acessava a presença de Deus? O sumo sacerdote, no lugar chamado Santo dos Santos. E era a hora que ele quisesse? Não, era uma vez por ano. Ele entrava morrendo de medo e oferecia sacrifícios tanto por si mesmo quanto pelo povo. Por que isso? Por que Deus ele estabeleceu esses limites? Para dar a ideia de que a presença dele não é qualquer um que acessa. Para dar a ideia de que Deus ele está distante de qualquer vestígio de maldade. Um outro exemplo, Paulo diz em 1 Timóteo 6,16 que Deus ele habita numa luz inacessível. Ora, como que você vai acessar aquele que é inacessível? A Bíblia vai tratar Deus como Deus Altíssimo. Por que a Bíblia utiliza esse termo, Altíssimo? Significa que Ele está muito alto, Ele é inatingível, Ele é inalcançável. Porque Ele é santo, Ele é transcendente. Então, desse ponto de vista, é impossível, se partir de nós, ter relação com Deus, desenvolver uma vida com Ele. Por quê? Ele está muito alto. Mas a Bíblia também nos apresenta esse Deus que, estando num céu de glória, resolveu viver entre os homens, resolveu se tabernacularizar, né? Como a linguagem de João capítulo 1, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, resolveu habitar no meio de gente imunda, pecadora. Ele resolveu mostrar a sua face, ele resolveu criar uma ponte entre o ser humano e o eterno, e o Criador, de tal forma que agora a gente pode sim desenvolver uma vida com o eterno. A gente pode sim ter um relacionamento com Deus. E esse relacionamento, como o próprio tema está dizendo, ele pode ser desenvolvido. Como assim? Quando eu conheço uma pessoa, eu não sei praticamente nada dela. Eu estou descobrindo informações, o nome, a idade, onde trabalha, a família. E à medida que o tempo vai passando, os meses, os dias, os anos, você vai começando a ter intimidade com essa pessoa. E aquela pessoa que outrora não significava nada para você, porque você nem sabia quem ela era, agora ela pode significar tudo. Agora você tem história com essa pessoa, você tem experiências em vários rolês juntos. Agora você pode confidenciar coisas, segredos. Você não fala para ninguém, você fala para ela. Agora você faz planos para o futuro, de viajar, de comprar, de ir em vários lugares. Ou seja, a intimidade vai aumentando. Agora, será que isso é possível com Deus? Graças aos méritos de Jesus Cristo. Aquele que antes estava longe, Cristo nos aproximou. Porque Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, fazendo com que a gente pudesse agora ter uma amizade com Deus. Amém? Então vamos partir para um texto bíblico para a gente meditar nessa noite. Por gentileza, irmãos, abra sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo de número 3, versículo de número 8 a 11. Não sei se os irmãos vão lembrar. Uma vez eu preguei aqui um texto parecido com esse, né? Na verdade foi do 1 ao 7. E consideremos hoje uma continuação, né? Porque eu acho a carta de Filipenses uma das cartas que eu mais amo, assim, sabe? Na nossa igreja a gente já expôs versículo por versículo. A gente ficou 2 anos estudando só a carta de Filipenses, versículo por versículo, meditando, porque a palavra de Deus é inesgotável, ela é rica, sabe? Então, olha que interessante. Filipenses, capítulo 3, a partir do versículo 8. Quem achou, diga amém. 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 Então acompanhe a leitura. Diz assim: e na verdade, tenho também por perda
todas as coisas pela excelência, pela supremacia do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas estas coisas e as considero como escória, como esterco, como lixo, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Amém? Como de costume, eu peço por gentileza que os irmãos mantenham a Bíblia aberta para que à medida em que eu for explicando, os irmãos venham acompanhar o raciocínio. Amém? Vamos lá. Partindo agora da ideia de que a gente pode conhecer e desenvolver um relacionamento com Deus, Paulo ele vai mostrar que para ele esse relacionamento com o Criador é aquilo que há de mais valioso na vida dele. Quem se interessar, eu recomendo, estimulo você a ler a carta aos Filipenses, porque ela é muito autobiográfica, né? Ele conta muito das suas experiências. E quando chega aqui no capítulo 3, você vai notar que ele vai relatar todo o seu currículo no judaísmo. Quem é que foi Paulo? Hebreus de Hebreus, da tribo de Benjamim. Ele foi fariseu. Vai contar ali que pelo seu zelo ele perseguia a igreja. E ele era um homem irrepreensível. Uma pessoa que você dificilmente acharia exteriormente erros. Porque ele era um cara gabarito. Se você ler em Gálatas 1, ele vai dizer que ele sobrepujou todos da sua idade. Ele aprendeu aos pés de um grande rabino chamado Gamaliel. Então ele é um cara assim, cabeção, crânio, inteligentíssimo. E aí você vai ver que quando ele relata todo esse gabarito, tudo isso ele fala, mas sabe o que isso para mim significa? Para mim não significa nada. Isso para mim é lixo. Eu acho isso algo insignificante quando eu coloco num peso de balança todo esse currículo, todas essas vaidades, todas essas exteriorizações, todas essas ostentações de títulos e de currículos em comparação ao conhecer a Cristo. Para mim isso não vale de nada, porque a honra que eu tenho de poder agora ter acesso em um relacionamento com o Criador é uma honra sublime, glória a Deus, inestimável. Agora, você e eu que aqui estamos, esse texto ele nos desafia em um ponto. Por quê? Será que eu e você já conhecemos a Cristo? Será que você realmente conheceu um dia ao Criador? Porque se nós perguntássemos para muitos cristãos, você já conheceu a Deus? Talvez ele diria que sim. E se eu dissesse assim, tá, mas com qual base você diz que você conheceu a Deus? De onde você tirou que você conheceu a Deus? Talvez ele diria assim, meus pais são da igreja. Meu pai é pastor. Eu cresci dentro da igreja. Eu vou para a igreja segunda, quarta, sexta e domingo. Eu estou na escola dominical desde criança. Eu canto músicas para Deus. Isso tudo é ruim? Não. É ótimo, é ótimo. Mas a pergunta é, isso é conhecer a Deus? É só isso? Aleluia! Será que conhecer a Deus é manter uma vida religiosa? Ou será que Deus ele nos chamou para algo mais íntimo? Ou será que Ele nos chamou para algo mais particular? Porque aqui no coletivo, estamos todos nós juntos, bonitos, bem arrumados.
Mas será que você é santo assim como você é aqui na igreja? Sempre? Será que é assim que nós somos de verdade? Será que a gente desenvolve uma relação com Deus fora daqui? Porque essa é a pergunta mais importante. Se a gente conhece Deus. Quero fazer uma diferença aqui, que isso vai ficar mais claro. Eu já expliquei esse conceito, mas eu vou explicar novamente. Existe uma diferença entre saber quem é e conhecer. Saber quem é e conhecer. Se eu chego aqui para vocês e diz assim, quem aqui sabe quem é o Cristiano Ronaldo? Todo mundo sabe quem é o Cristiano Ronaldo. Joga no Manchester United, ganha 5 bolas de ouro, beleza. Agora, se eu perguntasse assim, quem aqui conhece o Cristiano Ronaldo? Ninguém. E se você for ver, isso também se aplica a Deus. Talvez você acha que conhece a Deus, mas às vezes você só sabe quem Ele é. E às vezes nem isso. Meu Deus! Talvez você sabe algumas informações sobre a Bíblia, sobre Deus, mas talvez você não desenvolveu ainda um relacionamento pessoal, íntimo, particular com Ele, que é o que Ele quer. Ele não quer uma relação superficial, básica, rasa. Ele quer algo íntimo com você e comigo. Ele diz, venha, conheça-me. Eu mostrei a minha face, eu me dou a conhecer. Se fosse por você, você nunca desenvolveria um relacionamento com Deus. Mas quem partiu, a vontade foi dele. Então ele está dizendo, conheça-me, que eu estou todinho para você. E Paulo ele diz, olha, se fosse colocar na balança, para mim eu perderia tudo para conhecê-lo. Se você for ver, esse texto ele faz muito eco com outro texto que Jesus ele contou uma parábola em Mateus capítulo 13, a partir do versículo 44, duas parábolas, a do tesouro escondido e a da pérola de grande valor. Ele conta que um homem, ele estava andando em um campo e ele descobriu um tesouro. E quando ele descobriu esse tesouro, ele colocou de novo lá, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquele campo e ter aquele tesouro. Da mesma forma, ele conta que um negociante experiente em pérolas, ele começa a investigar, sair, e ele encontra uma pérola de grande valor e ele vende tudo que ele tinha para poder possuir aquela pérola. É a mesma coisa do que Paulo está dizendo aqui. Olha, para conhecer a Cristo eu perdi tudo e eu sofro a perda de tudo para poder ganhar a Cristo. Da mesma forma como um negociante que vende tudo que ele tem para comprar aquela pérola, da mesma forma como um homem que vende tudo que ele tem para comprar o campo e possuir aquele tesouro, eu e você temos que renunciar tudo, temos que abrir mão de tudo, abdicar de todas as coisas para o bem supremo que é Jesus. A nossa pérola de grande valor, a nossa riqueza. Porque sobre tudo que há de mais valioso, nada se compara a Cristo. C.S. Lewis ele diz que o homem que tem tudo e tem Deus, ele não tem mais do que aquele que só tem Deus. Se você tem tudo e tem Deus, você não tem mais nada do que alguém que só tem Deus. Porque a pergunta é, se você tem Deus, o que falta para você? Você tem tudo. É por isso que o apóstolo Paulo ele diz em 2 Coríntios, se eu não estou enganado, o capítulo de número 6, que ele diz, nós não temos nada, mas possuímos tudo. De tal forma que em Cristo você tem tudo. João Calvino, ele dizia o seguinte, eu deixei tudo por Cristo. E o que eu achei em Cristo? Tudo. Então, apesar de você abdicar de muitas coisas,
você encontra tudo em Cristo. Nada te falta. E a pergunta é, como que a gente então conhece a Deus? Todos nós já temos os nossos instrumentos, você já sabe. A primeira é leitura bíblica e oração. Não tem como você desenvolver um relacionamento com Deus se você não fala com Ele e Ele com você. De tal forma que quando você ora, você está se dirigindo ao Criador. E quando Ele fala através da Bíblia, você está ouvindo a Ele. Agora, qual que é o mais importante? Essa é boa, né? Certa vez perguntaram ao teólogo Charles Haddon Spurgeon o que era mais importante, a oração ou a leitura bíblica? Aí ele respondeu com uma outra pergunta: para um pássaro, qual que é mais importante, a asa da esquerda ou da direita? De qualquer forma, ele não vai voar. Ou seja, não tem algo que seja mais importante. O sustentáculo da sua experiência com Deus é oração e palavra. De tal forma que isso são disciplinas assim básicas. Martinho Lutero, ele dizia que um dia sem ler a Bíblia é um dia perdido. Você não leu a Bíblia hoje? Não vai ler? Você perdeu esse dia. Você perdeu a chance que Deus te deu de conhecê-lo um pouco mais. É forte. Então começa, se você vem perdendo alguns dias, começa a tentar reaver um pouquinho os dias perdidos. Começa a ler mais a Bíblia. Coloca como propósito no seu coração de ler, de meditar, de degustar, de decorar esses versículos, a Bíblia. Muito bem. Mas existem outras coisas também, porque não é só isso. Você quer ver um outro exemplo? Porque tem muita gente que sabe da Bíblia e não conhece a Deus. Sabe que algo alarmante que o apóstolo João diz? Ele diz o seguinte, 1 João 4,4. Todos nós conhecemos esse texto. Ele diz assim: aquele que não ama nunca conheceu a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, como você pode dizer que você conhece a Deus e não tem gentileza e carinho no tratar? Como você pode dizer que conhece a Deus, mas trata com ignorância o seu irmão? Aleluia. Como que você pode ser alguém que diz, eu o conheço, e odeia o seu irmão? João diz, mais para frente, em João 4, a partir do 20, que aquele que diz que ama a Deus, mas odeia o seu irmão é mentiroso. Porque se ele não ama o seu irmão a quem vê, como ele pode amar a Deus a quem não vê? O amor ao infinito só é possível quando você ama o finito. O amor ao invisível só é possível quando você ama aquele que você está vendo. Ou seja, conhecer a Deus. E aí ele vai dizer algo mais ainda lindo. Ele vai dizer assim, versículo 9: e ser achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Foi cantado aqui. Se olhar para si, se Deus olhar para você, o que de bom Ele vai achar? De si mesmo, o que você tem? Meu Deus do céu. Aleluia. Paulo ele está dizendo, olha, eu não estou aqui dizendo que eu vou buscar estar na presença dele, ser encontrado nele, dizendo o seguinte: eu estou na sua presença porque eu mereço. Eu estou na sua presença porque, ó quão bonzinho eu sou, ó quão gentil, o quão santo, olha o bem que eu faço às pessoas. Ora, se você um dia achar que você é digno de estar na presença de Deus, você nunca o conheceu. Porque todos os profetas, homens de Deus, que um dia tiveram a experiência de estar um pouquinho mais perto de Deus, o que eles diziam era: ai de mim, Senhor. Porque como vocês cantaram, Ele é santo, santo, santo.
John Wesley diz que Deus está infinitamente distante de qualquer vestígio de maldade. Abacuque diz que tu és tão puro de olhos que não pode contemplar o mal. Ou seja, Deus é santo, de tal forma que ninguém aqui vai chegar diante dele dizendo que merece. Todos nós, um dia, poderemos sim ser encontrados nele, mediante a justificação que há em Cristo Jesus. É por meio disso. O que é justificação? Expliquei isso na terça retrasada, né? O que é justificação? Pensa aí num tribunal. E você é o réu. E tem muitos acusadores. Só que Deus, ao invés de te condenar, Ele resolve te inocentar. Ao invés de mostrar toda a lista dos seus pecados e dizer assim, você é culpado, Ele resolve te inocentar. Mas mais do que isso, Ele não apenas tira de você todas as suas dívidas, mas Ele também aplica sobre você a justiça de Jesus. Porque se você for ver, no céu não entra pecado. Um pecado já te tiraria do céu. Você sabia disso? Porque a lei, ela foi feita para não ser quebrada em nenhum ponto. Gálatas 3:10, o apóstolo Paulo diz que maldito todo aquele que não perseverar em todas as obras da lei para cumprir. Tiago diz algo semelhante também em Tiago 2:10. Aquele que cumpre toda a lei, mas tropeça em um único ponto, tornou-se responsável de toda a lei. Você quer ver um exemplo disso? Está vendo essa água aqui? Se eu pego essa água aqui, coloco aqui, sei lá, um pouquinho de mijo, um pouquinho de xixi, um pinguinho, nem que seja um pinguinho, eu dou para você tomar, você toma? Mas é só um pinguinho. Se eu vou fazer aqui um omelete aqui pra gente, e eu coloco 10 ovos, e aí um tá podre, e aí eu dou para você comer, você come? Mas é só um, e os outros 9? Ou seja, um pouquinho de fermento leveda toda a massa. Ou seja, a lei foi feita para não ser quebrada em nenhum ponto. Então, desse ponto de vista, ninguém merece ir para o céu. Porque se fosse contabilizar o tanto de pecado, de maldade, de inveja, de rancor, de ressentimento que existe dentro da gente, ninguém merecia o céu. E é por isso que Jesus, Ele assumiu a forma humana, para cumprir a lei por nós. O que você e eu não conseguimos fazer, Ele conseguiu excelentemente, perfeitamente, e a justiça dele, Ele aplica a mim e a você. Meu Deus! Você não merece, mas pelos méritos de Cristo você alcança. Glória a Deus! A vida cristã não é sobre o que você faz, mas é o que Ele fez e você se apropria por meio da fé. É por isso que nós não vamos chegar diante dele com a nossa própria justiça, mas é isso que Paulo diz: ser encontrado nele, não tendo uma justiça que procede de mim, mas a que vem de Deus, por meio da fé. John Stott diz que a fé é o olho que olha para Cristo e a mão que o agarra, é a mão que o segura, é a mão que se apropria de tudo isso por meio da fé. Amém? Se Jesus merece, vamos dar uma salva de palmas a Ele. Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Agora, se você for ver, qual que é o grande benefício de conhecer a Cristo? A grande recompensa, além de conhecê-lo por si só. Porque Cristo é um fim por si mesmo. Eu não conheço a Cristo para alcançar outras coisas. Ele é um fim em si mesmo. Mas o que acontece com você a partir do momento que você conhece a Cristo? Olha que interessante o desenrolar desse texto. Ele diz assim, olha o verso 10. Para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições,
sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Primeiro eu vou ilustrar, depois eu explico. Lembra da ideia que eu apresentei aqui da amizade? Você não conhecia a pessoa e de repente você começou a conversar com ela, a desenvolver um relacionamento com ela. E aí, você começa a se parecer com essa pessoa. Tem manias, tem valores, tem frases que você consegue decifrar que você aprendeu com o seu amigo. De onde que você tira? Tipo, você conhece alguém e de repente você está falando da mesma forma que essa pessoa, as mesmas gírias. Ele chega e aí, prego. E aí, doido, qual é a fita? Ou seja, de onde que as pessoas aprendem isso? Um vai falando, outro vai falando, e aí de repente você está falando igual a ele. É verdade. Coisa linda. De repente você está falando igual a ele, pensando igual a ele, vocês vão para os mesmos lugares. E Jesus ele comparou isso em João capítulo 15, dizendo que ele não nos chamou apenas para ser servos, mas ele nos chama de amigos. Ou seja, porque ele quer desenvolver um tipo de relação de amizade, de intimidade, de proximidade estreita. Então, você só consegue isso desenvolvendo uma amizade com Deus. Você só consegue isso não na basicalidade, no rudimentar, na superficial, mas no íntimo. Porque se for para ter uma relação superficial, eu tenho uma notícia ruim para você. Deus ele não quer. Deus não quer metade de você. Ou ele te tem por inteiro, ou ele não quer você pela metade. Ou ele será seu amigo, ou ele não vai ser o seu colega. Ele te quer por inteiro. Como diz o pastor Neil Barreto, Deus não aceita nada que seja menos do que tudo. Se você não dar tudo, então ele não quer. Então a vida cristã é assim. E não é que você vai falhar no processo, não vai falhar. Todo dia a gente tem que negar a nós mesmos. Todo dia a gente tem que renunciar, se arrepender. E é nesse arrependimento, em constante entrega, que aos poucos a gente vai conhecendo e se parecendo com Cristo. Mas tem uma notícia que talvez não seja tão agradável a alguns de nós. Conhecer a Cristo implica viver um tipo de vida que é o tipo de vida de Jesus. Mas como diz Leonardo Ravenhill, se você quer ser como Jesus, lembre-se, ele teve um deserto, um Getsemane e um Judas. Você quer conhecê-lo? E você quer desenvolver um relacionamento com ele? Então beleza. Não pense que isso não terá consequências. Não pense que isso não implica em você perder relacionamentos, em você ser xingado, maltratado por muitas das vezes por as pessoas que estão no seu redor. Aleluia! Mas a recompensa de estar com ele supre de tudo. Foi por isso que os discípulos perguntaram: mestre, estamos te seguindo, mas qual que vai ser a recompensa? Qual que vai ser a recompensa, mestre? Você vai ter tudo aqui, 100 vezes mais, e por fim a vida eterna. O ganho que você tem em estar com o Criador, por si só, é algo recompensador. E aos poucos você vai se tornando igual a Ele. Para concluir, eu vou contar uma história aqui. Os meninos em Israel antigamente, sabe que os meninos judeus desde os 6 anos eles aprendem a Torá, que é os 5 primeiros livros da Bíblia. Eles aprendem junto com os rabinos, e quando chega ali pela faixa dos 10 anos, eles são testados. Tem um teste chamado Beit Sefer, que se esses meninos prodígios, se os prodígios eles passarem,
eles vão ter agora o direito de passar tempo integral com os rabinos e não apenas aprender agora a Bíblia toda, mas como aplicar ela junto com os rabinos. Os que não são tão prodigiosos assim, eles voltam para casa e aprendem o ofício da família. Mas os que passam, eles têm a tradição oral e eles são chamados de Beit Talmud. E aí, os rabinos, eles têm um ditado que eles dão para esses meninos, talmidins, aprendizes. Talmidins, no hebraico, é aprendizes, discípulos. Eles aprendem junto com esse rabino e eles dão um ditado que é o seguinte: deixem-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino. Presta atenção, o ditado que eles dão aos meninos talmidins é: deixem-se cobrir pela poeira dos pés do seu rabino. O que significa? Que ele deveria andar tão íntimo, tão próximo do seu rabino, que à medida em que ele anda, a poeira que levanta à medida em que o rabino anda, cubra os pés dele, ou seja, tem que estar perto. Começa a prestar atenção em tudo, o que ele faz, o que ele fala, como ele anda e o que ele realiza. Porque assim como o seu rabino é, assim que o talmidim é ser. E é exatamente isso, a essência do discipulado com Jesus. Você vai andando com Cristo, vai conhecendo, falando, ouvindo a sua voz, e você começa a ler os evangelhos e saber como ele age, como ele vive, e aos poucos você vai se tornando um filho de Deus, conforme o Filho de Deus. Você vai se tornando alguém parecido com Jesus, de tal forma, que é o que Paulo diz aqui. Ele diz: assim como ele sofreu, eu vou sofrer também. Eu vou comunicar com as suas aflições. Mas assim como ele viveu, eu vou viver. Assim como ele sofreu, ele vai sofrer. E assim como ele morreu, eu também vou morrer. Mas ele também ressuscitou. E eu também um dia vou ressuscitar com ele. Glória a Deus! Aleluia! Você se tornará semelhante a Cristo. Porque a ressurreição não é uma hipótese, é uma certeza mediante a fé. Porque se não houvesse ressurreição, então não haveria evangelho. Paulo diz que se mortos não ressuscitam, então seria vã nossa fé, nossa pregação, nosso evangelho. Mas é porque alicerçados nessa fé, a gente vive o tipo de vida que a gente vive, a gente conhece a Cristo e um dia a gente será completamente igual a Ele. Amém? Que Deus em Cristo abençoe, que todos nós aqui venhamos prosseguir em conhecer a Deus. Conhecer a Deus é um ganho inestimável. Não troque a oportunidade que você tem de conhecer a Deus por amigos, por redes sociais, pelas vaidades, por romances, por nada nessa vida. Porque, entre outras coisas, e conhecer a Cristo, superior é ganhar a Cristo. No final de tudo, ele vai dizer que ele se orgulha do filho que ele tem. Jeremias 9, versículo 23 diz: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, e nem o rico na sua riqueza. Mas aquele que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, que faço juízo e justiça na terra. Porque dessas coisas eu me agrado, diz o Senhor. Se um dia você conseguir agradar a Deus, você não vai precisar agradar mais ninguém. Se você conseguir o elogio do Criador, não importa o elogio de mais ninguém. C.S. Lewis, ele diz: a maior honra é quando um discípulo orgulha o seu mestre, quando um filho orgulha o seu pai, e quando a criatura orgulha o Criador. Amém? Que Deus em Cristo os abençoe. Eu agradeço a oportunidade no Senhor Jesus.